Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um episódio do Cúpula Cast, o seu podcast sobre animes e mangás e outros assuntos também. O meu nome é André Ugione e, cara, até a minha mãe já viu Death Note. Oi, e aí, pessoal, eu sou o Dude e, porra, cadê a Tempestade, André? A Tempestade? Eu não chamei a Tempestade. Não chamasse a Tempestade, mano. Então, desculpa, cara, mas não tem problema. A Tempestade chegou, todo mundo já sabe, tá ouvindo a gente. Chegou mesmo. Estamos hoje aí também com o famosíssimo escritor aí do nosso blog como convidado, né? E aí, galera, meu nome é Pedro e eu acho que Death Note devia ter acabado logo depois da morte dele. Essa segunda parte aí da primeira temporada nem devia ter existido. Controvérsias à parte, eu acho que foi até um bom one shot, sabe? Só deixando bem claro aqui nesse comecinho do cast, vai fazer, óbvio, a gente vai fazer alguns links com a obra original, né? O Death Note, que saiu lá anos atrás, né? O anime de 2006 e o mangá é de antes ainda. Mas a gente não vai falar essencialmente sobre, meu Deus, dualidade L, Kira, lutas e plot, não sei o que, da primeira temporada. Então, meia hora aqui, né? Meia hora não, 1 hora. meia hora é o normal, né? Meia hora e 1 hora. Mas a gente, muito já se foi falado sobre Death Note, né? Então realmente Quase não... tudo que tinha pra ser falado. Exatamente. Cara, eu vou dizer que estão há 10 anos falando de Death Note ainda, tá ligado? Acabou a série mais, né? Acabou em, acho que, 2006, 2007? Eu sei que lançou em 2006, agora só que são 36 episódios. Eu não sei se passou pra 2007 também, mas enfim. Tá mais de 10 anos sendo discutido ainda, mano. Tá há muito tempo, inclusive... Desde que anime começou a entrar na Netflix, que já faz uns bons anos aí, Death Note foi um dos primeiros, então, cara, disseminado, assim, né? Muita gente já viu, muita gente já falou sobre. A gente não vai se prolongar e falar o que muita gente já falou. A gente vai focar, vai trazer o contexto, mas com certeza vamos tentar falar mais sobre a one shot em si. Não, mas mais do que isso, eu quero que tu me fale que parada é essa da tua mãe tá olhando o Death Note, cara. Cara, então, foi uma situação bem engraçada, na verdade, e esse que foi o trigger pra eu ler a one shot, na verdade, porque assim, eu nunca fui um super, hiper, mega fã de Death Note, me julguem, mas eu vi que ia sair essa one shot e tal, acho que foi até o Pedro que comentou comigo primeiramente. A primeira notícia que saiu, meu Deus, vai sair o novo one shot de Death Note, todo mundo com o pé atrás, né? Que os caras estão acostumados com os live action que tava saindo aí, meu Deus, mais coisa de Death Note, que medo, né? Uhum. Mas aí eu não nem pretendia ler. Aí um dia eu tava passando pela sala e casualmente eu ouço aquela voz irreconhecível da Missa da versão dublada, né? Que é aquela voz de Oi, Light, vamos fazer alguma coisa. Cara, cara, realmente... Eu acho que foi pedido pra dubladora. Cara, faz a voz mais irritante que tu conseguir. E ela conseguiu. Uma voz super irritante e irreconhecível. Então a hora que eu fiquei... Meu Deus. Mãe, o que tu tá assistindo? Tô vendo esse Death Note aqui que uns amigos meus me recomendaram. Tipo, os caras que trabalham com ela. Aí eu fiquei... Cara, meu Deus do céu. Aí eu sentei e vi com ela 3 episódios. Foi bem louco. E isso meio que, enfim, me relembrou daquele feeling e eu, beleza. Então eu vou ler a one shot e ver no que vai dar. E depois eu vou chamar 2 chatos pra falar comigo no podcast, né? Que são vocês 2. 2 chatos, tá? Mano, é pra fechar 3 chatos comigo, né? Mas vamos lá. Então, iniciando um pouco já, né? Entrando no tema, vamos só fazer uma breve contextualização aqui sobre Death Note. Cara, eu duvido que quem tá ouvindo isso não conhece, mas a história é centrada no Light Yagami, né? Que é um adolescente aí, um cara que estuda no ensino médio. E ele, casualmente, encontra um Death Note, né? O que é Eu não acredito que nós estamos explicando a sinopse de Death Note, cara. Cara. Estamos em 2020, André, pelo amor de Deus. Se quem tá testando isso não sabe a sinopse de Death Note, pelo amor de Deus, o que tá fazendo aqui, cara? Pelo amor de Deus. A pessoa, cara, até a tua mãe sabe a sinopse de Death Note, cara. Quem tá estudando isso, se não souber a sinopse de Death Note, cara, eu não sei nem o que faz na vida. Tá bom. Note, Retificando. Tá, calma aí. Retificando, então. A história é sobre um garoto que ganha um caderno que ele mata pessoas, é isso. Tá, beleza, Dude. Menos mal assim? Pode ser assim? Menos mal, cara, pelo amor de Deus. Isso aí é uma ofensa pra todo mundo, tá? Mano, meu Deus, velho. Tá, beleza. É uma série que ela foi originalmente escrita, né, pelo Tsugumi Oba e ilustrada, né, pelo Takeshi Obata. Ela foi publicada na Shonen Jump, da editora Shueisha, né? Muitos anos atrás. E esses autores são autores também, né, de Platinum End e de Bakuman, né? Então, Bakuman, que é a história sobre mangás, né? Sobre criar mangás e como funciona, tal. Inclusive é mencionado, acho, o Death Note.
e a própria última obra que o pessoalzinho lá do Bakuman faz, né, que é serializado e dá sucesso, é uma forte referência a Death Note, pra quem não sabe. E, enfim, são 2 autores consagrados, né, ficou realmente mundialmente conhecido, né, isso Com é certeza. inegável, isso é Tanto total... por uma quanto pela outra obra que é Bakuman, né? Que foi bem longo até, teve 3 temporadas e já tá finalizado, mas, nossa, são muito referência na área, né? Uhum. Chegasse a conhecer Bakuman, Pedro? Então, eu tô só apoiando aqui, né? Não assisti. Recomendo Entendi. muito, Pedro, que tu assista Bakuman, porque, cara, Bakuman foi o que deu o gatilho pra eu começar a ler mais mangá, sabe? Todo mundo me recomenda mesmo. Mas é porque é uma ótima obra introdutória pra tu conhecer um pouco desse lado mangaka que eles trouxeram, assim, à É tona. bem sabe? legal, é bem legal mesmo. E o conteúdo é de qualidade, né? Uhum. Tem muita gente que toma lados, assim, dizendo que Death Note, no fim, tenta discutir alguma coisa, mas não discute nada. Mas é inegável que virou um mega hit e é inquestionável a qualidade do material em si, né? Então, eles seguiram isso. O Platinum End eu não conheço, né? Nunca li e tal. Mas eu sei que o Bakuman é muito bom, eu acompanhei, né? Enquanto era serializado. Curiosidade que eu gostaria de levantar pra vocês, na verdade, que eu não sei se vocês não sabiam, mas eu não sabia. Algum de vocês dois leu o mangá o Death Note original? Chegou a ler, o Pedro, ou não? Eu li, mas muitos anos atrás, então. Chegou a ler. E tu Sei. também viu o anime. Só que eu não li nem todo o mangá e nem todo o anime. No anime eu vou confessar agora que eu dropei Caralho! na segunda Você parte. dropou o do anime. Death Note. Caramba! Não, volta, André. Fala a sinopse pro Pedro aí. Fala a sinopse de novo. Mais um fã de L amargurado. Pra vocês terem noção, eu recebi um spoiler quando eu tava assistindo a primeira vez. Já que tu tá jogando as cartas na mesa, eu vou jogar também. E quando eu tomei um spoiler de que o L morria, nos comentários do site que eu tava assistindo, eu fiquei muito puto. Eu acho que eu tinha 12 anos, eu chorei. Eu fiquei muito puto, cara. Caralho. Pelo spoiler eu chorei, não pelo L. Uhum. Tá bom. Mas uma curiosidade até, Pedro, ele dropou a história porque ela não tava se encaminhando bem, né? Então, eu assisti Death Note já sabendo de tudo, entendeu? Já sabendo que o Light morria, já sabendo que o L morria, já sabendo Nossa, tudo que tinha puta acontecido. divertido então, hein? Cara, pior que eu gostei, sabe? Não, era porque assim, ó, pela maneira que era falado, o pessoal falava muito bem da construção dos acasos, né? Da construção dos acontecimentos, né? E quando eu fui assistir Death Note, realmente, o começo é insuperável. É difícil tu botar uma obra que comece tão bem quanto Death Note. Só que a partir de um ponto, meio que, tipo, fica meio, sei lá, incoerente, assim. Eu acho que é a partir... que o Pedro dropou, né? É, exatamente, É, que é mas- a partir da morte do L fica um pouco meio incoerente, sabe, as coisas. Mas sabe o que aconteceu? O Kira venceu o cara mais inteligente e mais forte intelectualmente do mundo. E quem ia ganhar dele agora? Ninguém. Então teriam que nerfar ele, deixar ele meio doido aí, despirocado, começar a fazer atitudes Uhum. que não condiziam pra ele perder, né? Porque Senão não ia perder nunca, né? não ia perder. Poderia É. ter acabado sem ele perder, né? Mas. No fim, o que muita gente aponta é que durante a obra inteira foi construído um personagem perfeito, né? Sim. E meio que no final foi dito que ele não era perfeito, na verdade, né? Então, tem gente que engole, tem gente que não engole. Exatamente, mas, enfim, como eu falei, a gente não pretende, não vai, já aprofundou um pouco, Já aprofundou. mas não vamos aprofundar mais do que isso sobre a Death Note original, né? Agora sobre um contexto geral mesmo, não sobre a obra. Eu até citei antes que, cara, Death Note, pelo menos pra mim, ele é inquestionavelmente um mega hit. Né, eu queria saber do Dude. Cara, o que tu acha sobre isso, Dude? Tu concorda com essa afirmação? E o que tu acha que levou Death Note, a ideia, né? Não o anime em si, tipo, a história e tal, mas o que levou ele, alavancou tanto assim? Eu acho que o que levou Death Note a ser o que ele foi realmente o tom que ele se mostrou para as pessoas, sabe? Porque a gente tava numa época em que talvez muitos animes de escola e muitos moimoi e muitos, sei lá, a maneira que o pegava era japonês... shonen de batalha, né? Shonen de batalha também. A gente não tava acostumado com algo mais intelectual, sabe? Então eu acho que Death Note, pela sua pegada intelectual, pela sua pegada mais madura com as pessoas, talvez encantou, talvez mostrou um lado que as pessoas não tinham visto nas animações, sabe? Até porque naquela época era tipo, sei lá, filme da Disney era mais, sei lá, Reino Encantado, princesas,
e tudo mais, entendeu? Então eu acho que Death Note, ele mostrou que, cara, dá pra fazer isso aqui, só que com uma pegada bem mais séria, bem mais diferente, bem mais densa. Porque, tipo, eu assisti Death Note naquela época que tu não sabia de nada, eu acredito que devia ser algo bem intenso, sabe? Bem, tipo, cara, eu não sei realmente o que esperar. Eu não sei quando ele realmente vai ser pego. Eu acho que talvez esse foi o hype, tipo, tu não sabe o que esperar. Tu não sabe se o protagonista vai morrer, tu não sabe se o L vai morrer, tu não sabe se ele vai ganhar, tá ligado? Eu acho que isso foi o ponto forte, assim. E tu, Pedro, o que tu acha, cara? Tu acha que também, sim, foi um grande mega hit, assim, como a mídia aclama? Então, eu concordo com tudo que o Dude disse e com certeza esse é um dos motivos pelo qual o Death Note é esse sucesso que é, né, e foi. E para complementar o que ele falou, o que aconteceu é que Death Note conseguiu transcender a barreira dos otakus, né? A gente, mesmo quem não assistia anime, assistia Death Note, porque é igual, você pega aí o pessoal é muito, como é que fala, saudosista com as coisas, né? Quem assistiu Dragon Ball, é o melhor anime do mundo. Quem assistiu, sei lá, Naruto, só Naruto, o melhor anime do mundo. Death Note também chegou nesse patamar, né? De quem assistiu Death Note, o melhor anime. É verdade. Só que só assistiu Death Note, né? Não assistiu mais nenhum outro. Então, eu acho que foi isso que aconteceu. Conseguiu atingir todo mundo, né? Não só aquelas pessoas que assistiam o anime. Isso é mérito, né? Se você não assistiu, pelo menos você conhece Death Note. Quem não assistiu, Isso é fato. sabe Isso é muito quem fato. que é Death Note. Não precisa nem ser o otaku, digamos assim, né? Se você Um saudosista. Não, cara, se você é uma pessoa que já viu algum anime, você já ouviu falar de Death Note. É muito difícil. Ou cara. se tu viu aquele live action horroroso da Netflix, né? Numa dessa o cara. Ah, mas Death Note tá escrito lá também, então sabe o que é. Então, cara, você conhece, né? Você conhece. Senso comum que o bagulho é muito famoso, mudou o mercado, mostrou que não precisa fazer porradinha o tempo inteiro pra vingar, né? Mesmo que o principal entretenimento em Death Note é a briga Kira versus L, né? Acho que isso é fato. Querendo ou não, é porrada também, né? São batalhas intelectuais. É um shonen psicológico, né? Como o pessoal adora falar. Mas, cara, isso é fato, que ele realmente foge um pouco desse padrão. E o que vocês falaram, cara, realmente é impossível discordar de qualquer um dos pontos. E complementando ainda, né, só pra fechar assim sobre o papo sobre Death Note, até me corrijam se eu estiver errado, mas Death Note, ao mesmo tempo que ele levanta muitas questões, né, tipo, o que é certo, o que é errado, tal, no anime em si, isso não é discutido. Né? É rasamente discutido, no caso. É jogado mais pro público, sabe, debater essas questões. Isso. Exatamente, ele meio que lança essa ideia, né, tipo, é certo ou errado matar o criminoso, não sei o que e tal, ele lança isso, só que no anime em si... Não desenvolve, né? Isso, exatamente, eu não vejo isso não necessariamente como um problema, porque eu entendo que não era a intenção do autor, né? A intenção do autor era, inclusive tem um dos volumes, se eu não me engano são 12 volumes, né, em um deles, lá pelo 6º volume, se eu não me engano, algo assim, o próprio autor, né, agora eu não lembro se foi o Obata ou se foi o Oba, né, mas o nome deles é engraçado, Oba ou Obata, né, mas eu não sei se foi, qual dos dois foi, provavelmente o escritor, né, que seria o Oba. Ele falou que, cara, a nossa intenção aqui é mostrar o embate dos dois gênios, sabe? Não é levantar discussões polêmicas, sociais, coisas assim. Tanto que tem outros animes que fazem isso de uma maneira um pouco mais objetiva, né? Tipo Evangelion, vamos supor. Mas eu acho que seria até perigoso eles fazerem isso, sabe? Sim, com certeza. E por quê? Por quê, né? Porque o bagulho tava numa revista shonen. Né? Então, o público-alvo não ia condizer com um debate filosófico, sabe? Eles levantam essas questões, tanto que hoje eu tô aqui discutindo isso com vocês, né? Então as pessoas conversam sobre isso, mesmo que a obra em si não discuta isso, e eu não acho isso um problema, né? Eu não acho isso um problema, mas beleza, só pra fechar um pouco da opinião aqui da cúpula sobre Death Note, mesmo que rasa. Um dia a gente faz um cast, quem sabe, né, Dude? Um cast mais voltado. Mano, vai que um dia a gente tem o pessoal que ouve a gente e fala, a gente quer saber o que vocês acham sobre Death Note, não sei o que. Você vai escutar os primeiros 10 minutos desse cast aqui que já vai saber, já. Já vale, será? Bom, não sei. Então, entrando agora de fato na pauta, né, que seria sobre o one shot de Death Note, que saiu recentemente em janeiro. Foi em janeiro, se eu não me engano, que saiu. Fevereiro. Né? Foi fevereiro? Dia
4 de fevereiro, acho que foi? Exatamente. 4 de fevereiro de 2020, isso mesmo. Ele saiu como um one shot, né? E cerca de 14 anos depois do final do mangá original, cara. 14 anos depois. Então, porra, isso faz muito tempo. E, bom, só pra conceituar rapidinho, o que é um one shot? Pedro, tu que tem um artigo sobre isso, cara, consegue definir pra gente aí objetivamente o que é um one shot, pra quem não sabe? Agora chegou meio à tona por causa dessa Death Note, né? Da história Death Note. Mas é algo já bastante corriqueiro na indústria dos animes e mangás. Que seria o quê? Que a palavra já diz, one shot. Um tiro, né? Um tiro único. É aquela história que você vai pegar e ler de uma vez. Ela normalmente é composta de um capítulo só, poucas páginas, entre 20 e 90, se eu não me engano, não sei a quantidade certinha. E a história tem que ter começo, meio e fim, nesse único capítulo. E essa foi a ideia do autor de quando fez essa one shot do Death Note. E aí, pra citar one shots famosa aí, eu tenho até um artigo sobre Hotel, do Bosch. O Bosch, pra quem não sabe, é quem ilustra... Bom para um caralho esse one shot, mano. Meu. Sim, ele tem dois muito bons, que é o Present e o Hotel. Eu tive né? que ler o Hotel na livre e espontânea pressão do Pedro. Né? Nossa, essa- cara, mas lê o essa hotel é porra. muito bom. E Mas vocês o hotel não é leram muito Present bom, velho. ainda também, É né? bom. Não, Present não, mas Present o Hotel não. é muito bom. Né? E aí, outra coisa que serve, além de contar essas histórias, é servir de material introdutório para saber se vai serializar ou não, né? Muitos animes como One Piece, Dragon Ball, enfim, vários animes começaram como one-shots, né? Berserk mesmo chama Berserk The Prototype, o do One Piece chama... eu não lembro o nome. É Romance Dawn o nome. Isso. E o Dragon Ball é Dragon Boy. Então... Dragon Boy, o primeiro nome. Dragon Boy. Dragon Boy. E essas histórias tem todas disponíveis. Só procurar na Sim. internet. Não, eu aí fico você imaginando se os caras, tipo, nossa, mano, o one shot de Death Note deu muito certo. Vamos serializar, vamos fazer mais uma história aqui de não sei quantos capítulos pra dar na mesma coisa de novo. Pois é, cara, esse ponto eu até vou levantar depois com vocês, né? Mas, bem, só introduzindo um pouco melhor agora, que a gente já sabe o que é um one shot. Esse one shot de Death Note, ele foi sim criado pelos autores, de novo, né? Pelo Oba e pelo Obata. E é uma história que se passa realmente nos dias atuais, né? Tanto que a gente vê que é um mundo mais tecnológico e a narrativa faz questão de deixar isso claro, que agora tem câmeras, tem internet, o pessoal com smartphone e tal. Então isso fica bem claro pra gente como leitor, né? E a gente acompanha nesse novo one shot o Minoru Tanaka, que também vive época pós-Kira, né, que eles chamam, que o Kira realmente ele revolucionou muita coisa, ele mudou o mundo, teve gente que virou seguidor do cara, né, do Light lá, do Death Note original, uma história canônica, né, esse one shot, ele segue a ideia, né, o principal plot desse one shot é que é uma história onde esse garoto, esse Minoru Tanaka, quem encontra ele é o Ryuk, né? O Ryuku, não sei exatamente como que foi a tradução que você ouviu ou leu, mas o Ryuk, ele volta pra Terra em busca de mais maçãs, né? Esse é exatamente puramente o objetivo dele é buscar mais maçãs. Então ele quer um humano que seja, teoricamente, tão bom quanto o Light pra ficar bastante tempo na Terra comendo maçã. Esse é o objetivo dele. Ele começa a história toda assim. Ele encontra o Tanaka, que é um garoto que basicamente tem apesar de não ter notas boas, né, ele tem uma... Como é que eu posso dizer? Teste de QI que ele faz. Isso, ele se dá muito bem em teste de QI, então quer dizer que ele tem um pensamento lógico bom, tal, enfim. E o Ryuk escolhe ele pra ser o próximo portador aí do Death Note. Mas, bem... eu gostaria então de iniciar o papo sobre essa one shot com vocês. A gente não vai... eu acho que talvez, com certeza vai sair um spoiler ou outro aqui, mas a gente não vai evitar, assim, eu acho, os mais relevantes, né? Porque caso você não tenha lido ainda, ou você pode simplesmente pausar isso aqui, vai ler e depois volta, né? Nossa, questão de meia horinha, cara. É muito Meia rápido, é horinha. uma one shot, né? De fato. Tem 87 páginas, então bate dentro da margem que o Pedro falou, de 20 a 90. Então, sinceramente, pausa, vai lá ler e depois volta, tá? Para não ter qualquer tipo de desagrado com algum tipo de spoiler. Então vamos lá, eu queria começar o papo aqui contigo, Dude, perguntando, cara, o que tu acha, né? O que tu acha que... Não que representou, mas o que tu acha que... Sobre esse retorno, né, desse anime que foi uma febre, né, no passado. Eu me questionei um pouco no começo, quando eles avisaram isso aí, se era alguma campanha, algum tipo de aniversário a respeito de Death Note pra ter lançado uma outra história, né? Porque fazia 12 anos que tinha acabado a história original, né? Então não era tipo, 10 anos, vamos fazer mais uma história, ou tipo, mais alguma coisa do tipo, né? Eu acho que a volta de Death Note, ele meio que serviu pra, talvez, reacender um pouco
a história, não sei. Eu não sei se eles têm alguns planos para isso, se serviu para mediar a febre ou se foi para fazer dinheiro mesmo, né? Não sei se eles tiraram algum lucro disso, ou talvez a Jump pagou uma quantia pra eles fazerem mais uma história pra, tipo, vender, talvez. Sobre essa história de levantar grana, né, foi só grana indireta, né, porque o próprio mangá é disponibilizado no aplicativo da Shueisha, né, da Shonen Jump, de maneira gratuita. Eu não sei se era por tempo limitado, eu acho que não, tá? Eu acho que ele... Sabe sobre isso, Pedro? Acho que foi tu que me falou isso aí também. Não chegasse a ver? Não sei como é que foi, mas é igual você tá falando, foi distribuído de forma gratuita mesmo. Provavelmente foi pago alguma coisa pros mangakas. Ah, não, isso com certeza. Não, isso fato. Eu digo que eles não ganharam com a venda do produto ainda. Talvez ganha com... Não sei, os caras devem ganhar royalties até hoje, né, de Death Note. Imagina, nossa, tu tá louco, velho. Foi só pra reacender a chama. Eu acho que me surgiu uma coisa na cabeça agora, né? Faz mais de 10 anos que surgiu a febre Death Note. Será que eles estavam querendo, talvez, reacender as pessoas, as mais novas agora, a verem o Death Note das antigas, pra consumir o material que ainda é um pouco consumido hoje? Olha, entendeu? Cara, porque, por exemplo, assim, ó, o Death Note, ele entrou em Trending Topics no Twitter há algum tempo atrás por causa disso aí. Sim. Então acaba que, tipo, as pessoas mais novas, cara, o que é Death Note? Vai lá pesquisar, é sobre isso, vou ver aqui. Nossa, cara, que incrível, não sei o quê. Compra mangá, compra figure, compra isso, querendo compra ou não, aquilo. tem muita gente que, como já faz 14 anos, cara, tem muita gente... Eu comecei a consumir anime com 12. Então, não peguei, né? Tipo, se eu tivesse nascido 12 anos atrás, eu não teria visto a febre Death Note no seu auge, né? Com certeza. Então, eu acho que talvez tenha um fundo comercial mesmo, né? Como o Dude falou, e tu acredita nisso também, Pedro? Não, acredito sim, e já adiantando um pouco, dificilmente vai ser uma continuação, né? Não é algo assim, um prequel, né, que fala, tipo, fazer uma historinha pra ver se dá certo, e em cima disso a gente dá uma continuação. Vai ser bem difícil uma continuação dessa one shot, né? É mesmo porque, né, o final dela... Olha que eu tenho argumentos contra isso aí. Eu acho que ainda dá, hein? Ainda dá. Calma aí, vamos lá, deixa o Pedro concluir. Vamos chegar lá. Outra coisa também, a gente tá falando, algo que eu descobri hoje, até fazendo a pesquisa, que essa não é a primeira one shot de Death Note, é a segunda. Saiu uma 3 anos depois de terminar Death Note, saiu uma outra one shot. E o engraçado, não sei, começa essa nova one shot, começa quase quando a outra acaba. Que tem o gancho ali dos Shinigamis na hora que ele entrega o Death Note. Sim. Essa one shot que tu tá mencionando, se eu não me engano, foi um Shinigami que ele só o Death Note e um cara qualquer pegou e fez merda pra caralho, um negócio bem assim, né? Sekira, não... E era um Kira burro, né? Então, tanto que o Nier nem tava preocupado em ir atrás dele, porque ele era burro, não era... Kira burro, olha que merda, cara. Mas eu acho que foi benéfico essa one shot e justificável, porque com certeza gerou um hype, galera que tava com sei lá, talvez o mangá parado, faltando alguns volumes, vai comprar. A JBC lançou a versão física, né? Aqui no Brasil. A divulgação foi bem falha, mas... Esse aí foi por dinheiro. Esse aí foi por dinheiro. Mano, não interessa, mano. Mas se for por dinheiro, fizeram mal, porque não divulgaram, cara. Ninguém sabe disso, velho. Ninguém sabe disso. Nem sabe que eles sabem de física aí, mano. Não ganhou nem animação, nem nada. Saiu. Né? Que nada, cara. Às vezes eu entro na pilha do cara do mais de 8 mil lá mesmo, e às vezes ele dá nos dedos das editoras, porque, olha, sinceramente, cara, como é que tu lança um negócio desse e não divulga, velho? Mas enfim. É que também, assim, ó, parando pra pensar, como é Death Note, às vezes se propaga sozinho as coisas. Não nesse caso. Não nesse caso. Não, tá errado isso aí. Falei às vezes. Não, pode acontecer, mas contar com isso é muito amadorismo, né? Né? Faz sentido nenhum. Certeza. Mas então, assim, eu compactuo com vocês, eu acho que realmente, apesar de rolar aquele feeling, aquele remember, né, por parte dos autores, de, meu Deus, eu imagino, tipo, até acho que foi o Kitsune que usou isso num vídeo dele, o cara tava lá, né, o Oba, né, que escreveu, não lembro agora se é o Oba ou o Obata, mas enfim, o Oba. Aí o Oba chegou lá assim, pá! E se alguém quisesse vender o Death Note? Tipo, ele caiu nessa pira um dia à tarde na casa dele e ele ligou pro Obata, se encarna, vamos, tá ligado? Eu acho que foi algo assim. Entraram em contato com a Shueisha, não, nós apoiamos, sei lá, tipo, os caras têm poder, os caras são gigantes, né? O bagulho é muito famoso. Enfim, aí, claro, teve o lado comercial, talvez tenha sido mais pelo feeling remember, um pouco dos dois, mas, cara, realmente, e entrando um pouco, né, sobre isso, até o Pedro comentou, né, que realmente não dá pra levar isso pra uma serialização,
tendo em vista que, bom, o final acaba realmente bem fechadinho. Eu espero que você tenha pausado o cast naquele momento pra ter ido ler, e agora você tá voltando. Já tomou spoiler, né? Porque o cara morre no final, então, assim, o protagonista morre no final, então não dá pra seguir uma história dali. O que daria fazer o quê? Seria destrinchar aquela história toda num anime de 12 episódios e prolongar, encher linguiça, nem a sei pau, lá. velho. Cara, Ia ficar nojeira. Ia ficar uma nojeira. não, velho. com certeza. Fato, né? Dá de fazer uma ova de 30 minutos, cara, com essa história aí. Uma ovinha de 30 minutos ali, bem rapidinho. Dá, é uma OVA, quem sabe Talvez. encaixaria. No fim, né, essa história ela veio pra passar uma mensagem, eu acredito, né? Só que ao mesmo tempo ela não consegue discutir, parece, né? Igual o Death Note original, né? Só porque eu acho que é muito dele, dele e da opinião das pessoas que, enfim, que tem uma opinião parecida com a dele. Eu não vou muito por esse lado, eu não acho que Death Note queira muito discutir dentro da obra o que ele propõe, entendeu? Ele se propõe a entregar um bagulho, tipo, foda, digamos assim. Porque o que Shonen quer fazer? Shonen quer entregar um negócio foda, tipo isso. Meu Deus, olha como Ele quer entrar em confronto, foda. na verdade. Tipo assim, ó, olha como o L é foda. Olha como sei lá, o Norman do Promised Neverland é foda, tá ligado? Esse tipo de coisa que eles querem levantar, né? Então, o Senko, olha como o Senko é foda. Enfim, deu pra pegar, né? Só que em one shot, cara, tu não consegue muito fazer. Não essa deu, parada. exatamente. Não Foda. dá pra fazer. Não dá pra fazer. E aí, esse ponto foi negativo que ele apontou, que, tipo, que não deu pra criar empatia com esse personagem. Mesmo porque. Foi muita enrolação. Mesmo porque ele é um cara, tipo, esse personagem novo, ele é... Poxa, ele não é nada perto dos outros, né? Na minha opinião, pelo menos, tal. O plano dele realmente foi genial, tal. Só que, assim, ele em si não tem o carisma dos outros personagens. Então, eu acho que ele não vai perpetuar. Ideia dele, talvez. A ideia dele foi genial. Foi só um pequeno detalhe, por uma pequena frase que ele falou, que ele se quebrou, na minha opinião. Qual? Quando ele falou pro Ryuki que não era pra ele voltar... pra sim. ele, de maneira nenhuma, foi aquele momento que ele cravou o atestado de morte dele pra mim. Foi, cravou, né? Sendo Não, mas aí não teria como justo, saber. foi um jogo, foi um miscommunication ali, né? Porque ele falou isso, nesse meio tempo o Ryuki voltou pro reino do Shinigami, foi adicionada uma regra nova pelo rei Shinigami, né? E depois, durante a parada, enfim. Na verdade, eu discordo nessa parte um pouco de ti. O quê? Pra mim, a regra já tinha sido implementada quando o Ryuki tava com ele. Sim, é o que eu tô querendo dizer. Só que o Ryuki não falou pra ele, né? Exatamente. Não, mas o Ryuki nem sabia da regra também, ué. O Ryuki foi chamado até que o Shinigami fala, né? Quando você se desvincular desse humano, volte pra cá e, enfim, que eu quero passar uma notícia pra ti. Eu achei isso uma trapaça do escritor, essa nova regra aí, porque Não te convenceu. Eu achei até interessante essa parte que tem essa adição dessa regra, porque aquele Shinigami lá, o Harmonia Justin, que é o nome dele, o cara da cadeirinha lá que chega na cadeira brilhante lá. O cara da cadeira brilhante lá. Ele chama o Ryuki quando ele se desapossar do humano, porque pelas regras do Death Note, tem várias regras, né? Obviamente o Death Note. Sim, mais do que a gente acha, inclusive. Muitas regras. E numa parte dessas regras, fala diversas regras de que, tipo, o Shinigami só pode deixar o humano a partir de certos fatos. Então, tipo, o rei Shinigami não poderia passar a nova regra até o Ryuki sair desse humano. De fato. Só que daí o nosso queridinho Tanaka falou pro Ryuki, não volta mais, mano, pô, vai e não volta mais. O Ryuki vai pro reino pro mundo dos Shinigamis, o cara que pegar no dinheiro que vendeu o Death Note morre, o cara que comprar e aceitar morre também. Aí como ele voltou, e o Trump, não é bem o Trump, né, mas... o Trump, cara. Sim, é o Trump, sim. Eu tava discutindo em off aqui com o Pedro e disse, em nenhum momento falou que era o Trump, mas... é o Trump, mano. Mas tá muito descarado que era o Trump, sabe? Mas enfim, no momento que o Trump nega, o Ryuki podia pegar e voltar pro Tanaka. Podia, mas não deu, né? Mas não deu porque o Tanaka não queria que ele voltasse. E o Ryuki é um Shinigami que cumpre suas promessas. Exatamente, né? Então, cara. Realmente, esse foi, acho que foi basicamente o motivo, né? E Pedro, uma coisa que eu acho que não tinha encaixado pra mim ainda, e acho que não encaixou pra ti, talvez,
é que nesse momento, né, que o Dude falou, que o Ryuk volta lá, depois de desvincular com o Tanaka, o Shinrei Shinigami já havia tomado a decisão, entendeu? Tudo bem, continua sendo um recurso, tipo, cara, tá ligado? Tipo, ó, deu ruim, aquele meme, né? Então, existem 3 regras. Aí, eu quero vender o Death Note. Então, tem 4 regras, tá ligado? É o meme, tá ligado? Mas, tipo assim, é como... Até acho que eu conversando, acho que foi no dia seguinte que a gente leu, né, Pedro? A gente conversou e eu falei pra ti que, como os Shinigamis, eles são deuses, só que, se eu não me engano, tem uma hora que fica subentendido na história, ou alguma coisa assim, ou isso é teoria de fã maluco, mas os Shinigamis, eles são humanos, né? Eles eram humanos e viraram deuses da morte, alguma coisa assim. E esses deuses da morte, por serem da morte, eles acompanham tudo que é vivo, né? Então, pessoas vivas. Tem o buraco lá de minhoca, eles ficam olhando direto pra terra e tal. Isso, eles acompanham a humanidade. Ou seja, enquanto a humanidade evolui, eles evoluem junto, digamos assim. Então, na época do Light, e isso deixa bem claro no One Shot, ele não tinha tanta segurança como tem hoje. Então, até eles falam que as artimanhas que o Light usava não funcionariam nos dias atuais, né? Nos dias que a gente vive hoje, porque tem muito mais tracking de rede, tem câmera por tudo, tal, não sei o que, não ia dar, né? O que o Tanaka faz, e por isso que muita gente fala que o plano dele é genial e fala que ele foi mais inteligente que o Light, não sei o que, é porque ele literalmente não faz nada praticamente. Ele abusa do Twitter, né? Porque não fala que é Twitter, mas é o Twitter, né? Aquela que levanta a tag lá de The Power of Kira, se eu não me engano, essa é a tag que eles puxam. E, cara, ele bota o Ryuk na emissora de TV, ó, tô vendendo o poder do Kira, levanta a tag não sei o que e faça sua aposta, né? Como é que chama do leilão? Seu lance. Seu lance. Exatamente. E, cara, não dava pra fazer isso na época do Light. Questionável. Era possível vender, né? Mas não daquele jeito ali. É difícil, porque, tipo, tu não teria um meio de comunicação rápida pelas coisas acontecerem. Exatamente como o Dude falou, não tinha essa conexão, né? Então, toda essa dinâmica que a internet tem hoje. Não tinha nem Facebook na época. Não tinha nada. Nem YouTube tinha, acho, 2006. Eu não posso estar falando muita besteira, tá? Mas eu acho que não tinha nem YouTube em 2006. Então, cara, não tinha nada. Então, ok, tá, pode ser que dava, mas ok. Mercado negro sempre existiu, pô. Não, tudo bem, o mercado negro sempre existiu. Mas, beleza. E aí ele levantou tudo isso e tal, conseguiu causar uma revolução. E como os Shinigamis acompanham a evolução da humanidade, aquilo é uma situação que inusitada, nunca aconteceu, entendeu? Aí, por isso que o Rei Shinigami criou uma nova regra. É que assim, ó, se tu parar pra pensar, cara, essa regra foi muito necessária, porque tu imagina os Estados Unidos com Death Note, assim, ó, parando pra pensar hipoteticamente. Tu imagina o Trump com Death Note. Por mais que ele tenha gastado horrores pro Japão e tenha criado aquela bolha Kira que eles chamaram da economia ter, tipo, absurdamente explodida, porque eles estavam até no inflacionada também, né? É. Tem um monte de gente que fala que isso é um furo total, porque o dinheiro não ia valer mais nada, mas tudo bem, pode. Porque todo mundo tem dinheiro, né? Então, assim, é porque foi falado no One Shot que ao mesmo tempo que o Japão, ele gera muito dinheiro, ele tem muitas dívidas. E meio que essa bolha aí, meio que, tipo, acabaria com todas as dívidas e depois que, tipo, a moeda ia ficar, tipo, hipervalorizada, sabe? Mas acho que, tipo, a ideia de botar uma regra pra quebrar isso tudo faz total sentido, porque se o Death Note tivesse em mãos americanas, com certeza, tipo, daria até pra fazer mais história, cara. Eu acredito muito nisso. Ah, mas ia ficar cansado, como o Pedro falou, né? Imagina, imagina serializar isso, cara. Ia ficar uma história muito cabeçuda, né, Pedro? Só dá pra seguir por esse lado, né? Eu achei melhor ele ter terminado assim do que, tipo, entregamos o poder pros Estados Unidos e acabou o one shot, sabe? Não, ia ser um lixo, né, se fosse assim, pô. Que mensagem que eles iam passar com isso? Ué, não sei, aí dava uma abertura não, série, realmente, né? Mas eu acho que a gente já acordou aqui que não faria sentido, né, abrir uma nova serialização de Death Note. Eu acho que sentido puramente comercial, se tivesse, né, assim. Cara, ó, sinceramente, eu acho que os caras chegaram, vocês querem escrever mais um one shot de Death Note? E os caras, de novo, cara. De novo, cara, mais uma vez. Mais uma vez, cara, vocês não cansam, tá? Vamos lá, mais um one shot de Death Note aqui. Não cabe mais dinheiro na minha conta. Não dá mais, velho. Já foi todos os dígitos lá, velho. Mas, assim, ó, eu tenho que tirar o chapéu, a gente tem que tirar o chapéu aqui, que eu não imaginava que o cara não escreveria um nome no Death Note e ele é que morreria no final, tá ligado? Isso aí eu não imaginava, nem em momento algum. Não tinha como imaginar mesmo. E o mais incrível ainda, o nome dele foi escrito embaixo do nome do Light, cara. Eu acho que acho que talvez isso foi um pouco de uma mensagem, sabe? Tipo, não adianta a pessoa, não adianta o jeito que tu usar o Death Note. O caminho vai ser o mesmo, sabe? O caminho do Light foi um caminho mais, tipo, de poder, assim, né?
Mais egoísta. Mais egoísta, né? Não, Mais não, egoísta acho que do os dois que foram o do- egoístas pra Os caralho, dois, na os dois verdade. foram egoístas pra caralho. Mas assim, ó, o Light foi um caminho mais que o poder corrompeu ele, né? Mas Talvez. o Tanaka foi mais. Parte egoísta mesmo. Ele queria viver uma vida boa, uma vida feliz, precisava de dinheiro. Cara, vou fazer isso, eu vou perder a memória e vou viver feliz. Mas mesmo assim, cara, eu tiro o chapéu porque os caras fizeram uma história boa, assim. Pra um shot, eu acho que tá valendo, cara. Se fosse um mangá, tipo, de 60 capítulos e terminasse dessa maneira, eu ia achar bem merda, tá ligado? Cara, Pedro, uma coisa, cara. Eu conversei contigo sobre isso e eu queria relembrar a discussão, que eu não lembro se a gente contra-argumentou isso. Mas, olha só, como é que pode Pensa comigo, quando eu largo o Death Note, eu esqueço tudo, certo? Quando eu largo, tipo, quando eu abdico posse, né? Então, lá no comecinho, porque o Ryuki encontra o Tanaka 2 vezes, né? Ele encontra a primeira, e o Tanaka fala, não, beleza, então tu volta daqui 2 anos e eu vou ter um plano. Não, ele já tinha formado o plano. Sim. Não tinha. Não, ele então. encontra o não tinha, é impossível. Vou te falar o que eu... Se bem que tu nem esperou eu terminar de falar, não, rapaz. Não, Mas já sabe o que tu vai falar. Você já falou, eu lembrei daqui, é porque ele tem um time skip de 2 anos, né? E já volta com a hora que o Ryuki aparece. Ele já tá com um pois plano como é que ele lembrou de fazer um plano se ele esqueceu do Ryuki e do Death Note? Então, o que dá a entender quando você tá lendo é que ele já bolou o plano. E aí a questão que fica é, por que ele pediu 2 anos? Por que ele pediu 2 anos, então? Fala aí pra nós. Pra sair da escola. Pra ele ser uma pessoa já formada na escola. Porque ele tava no primeiro ano. E ter uma conta bancária. Tá, a hora que o Ryuki chega na primeira vez lá no parque, o Tanaka nunca tinha visto o Ryuki na vida. Aí o Ryuki chega, encosta nele com o Death Note e ele fica, meu Deus do céu, no Shinigami, caralho. Querendo ou não, foi um pouco mais rushadinho essa parte aí. Nesse meio tempo nessa conversa do parque, ele teve todo esse plano. Não, foi na casa. Até porque ele ficou horas pensando. Ah, entendi. Então, o motivo de ele pedir 2 anos não foi pra pensar no plano, foi só pra poder ter uma... Mas como é que ele... Não, pera aí, então. Por que ele ia pedir 2 anos... pra poder ter a conta bancária se ele ainda não tinha o plano? Não, ele já tinha o plano. Ele só precisava ter a idade pra ter mais de 16 anos, sair da escola, ter a conta bancária e poder pegar o dinheiro. Tudo bem, mas vocês estão falando pra mim que com 14 anos ele não tinha plano ainda. Não, tinha sim. Então ele fez o plano naquele momento do parque, então. Não, Como ele não? fez na casa. Ele fez na não casa teve dele. casa antes dos 2 anos passar. Teve? Não teve. Ô, André. Não teve. O Ryuki aparece na praça, encosta nele, eles conversam, ele olha pro Ryuki e fala, então tu volta daqui 2 anos. Eu tô muito louco, cara. Isso é assim, não é? Não. Ele volta pra casa e pensa no plano. Ah, e não tinha abdicado ainda pedindo 2 anos pro Ryuki? Não. Daí ele só dá pro Ryuki. Ok, falha minha então. E na hora que o Ryuki chega, ele entra no quarto, ele pega o Death Note e encosta na cabeça. Pra relembrar, não, isso eu lembro. Então, e aí ele relembra, ele fala... É que pra mim o problema parecia que a hora que ele encostava no Tanaka, ele relembrava de algo que ele nunca poderia ter pensado, entendeu? Tava meio confuso, né? Eu também pra mim, né? Eu fiquei com essa sensação também. Mas eu não tinha pensado o porquê dos 2 anos. Agora a questão da escola, a conta bancária... Palmas pro Dude, cara. Ô, Dude, acho que o Ryuki tá aí do teu lado, né? Com o caderninho na mão. Imagina se não. Vou botar o nome de vocês dois aqui, seu otário. Eu só fui descobrir essa parada dos 2 anos no final do one shot, quando ele falou da conta bancária, né? Porque eu acho que no Japão tem que ter um mínimo de idade pra ter uma conta bancária. Faz mas sentido. assim como aqui também. Aqui também tem. E aqui é 18, acho, inclusive. Aqui é 18, spa. Mas, cara, não, bacana. Então, essa dúvida que eu tinha, eu achei que ia tirar o tapete de vocês, mas eu sou burro, então eu só não lembrava direito da história. Uma coisa que eu queria levantar aqui, cara. Será que talvez esse deslize dele nas regras tenha a ver com a nota de inglês dele que é mostrada no começo do one shot? Porque as regras estão escritas em inglês. Não, mas aquela regra não tinha ainda, né? A regra de morrer da Mas o Ryuki também falou as regras. Mano, eu vi até que tem uma regra que diz que os Shinigami não precisam decorar as regras. Eles não são obrigados a saber todas as regras. Então, tipo, se o Ryuki só falar algumas e esquecer de alguma, foda-se, tá ligado? Porque, na verdade, se parar pra pensar, né? Assumindo que essas entidades realmente existem, cara, ao mesmo tempo que eles acompanham a humanidade, eles estão cagando pra humanidade, tá ligado? Tipo, é só mais um humano. Só querem se divertir. É só mais um humano, ele só quer a maçã dele, tá ligado? Então, tipo, não tem problema
problema pra ele esquecer e o mano morrer e foda-se, ou o caos se instalar, né? Mas, cara, bom, então, pra não prolongar demais, acho que a gente já falou bastante sobre essa one shot aqui, medo de ficar um pouco redundante. Em poucas palavras, então, ou muitas palavras, dependendo do que tu considera muito ou pouco, Pedro, tu consegue definir se tu gostou ou não dessa one shot, e tu conseguiria acompanhar ela de uma nota aí pra seguir nosso padrão da cúpula? Então, eu gostei, mas com algumas ressalvas. Eu acho que tem alguns furos. Tem algumas coisas que não precisava, tipo ter o Nier. Nier fez diferença Tava ali só pra explicar, né, Pedro? Foi gratuito a aparição dele, então não fez diferença. O protagonista é legal, mas teve pouco tempo pra desenvolver ele, então também, tipo, você não cria uma empatia por ele, né? Então morreu, tanto faz, né? Você fica frustrado porque o plano não deu certo, porque o plano em si é genial. Uhum. Mas o protagonista, você fica mais frustrado e fala, porra, o plano do cara era foda, não tinha como dar errado. E deu errado, porque inventaram uma coisa lá, mas beleza. E o final eu achei bom, no geral, cara, por ser uma one shot, você ter essa limitação de trabalhar com poucas páginas, é uma one shot aí de nota 9 fácil, cara, tranquilo. Ô, louco. De todas as one shots que eu já li, cara, porque tem uma história, um começo, meio e fim. É verdade, isso é verdade. E você não precisa conhecer Death Note, acredito eu, né? Não sei se alguém vai conhecer, tem que ter um conhecimentozinho. Eu acho que ele é um pouco dependente Então. da questão do Kira, né? Porque é comentado a questão, Deus Kira, a bolha Kira, não sei o que. Eu acho que é Kira. faltar Então, o peso do que é o Death Note, entendeu? Uhum. Você vai perder algumas coisas, mas eu acho que você não vai ficar boiando, né? Tipo, não vai entender nada. Entendi. Acho que dá pra ler. Realmente. Quem sabe vira até como vocês dois comentaram lá naquela parte que a gente falou sobre ser comercial ou não, como uma porta de entrada, né? Uma segunda porta de entrada para Death Note, né? Porque já existiram as portas de entrada dele, passou-se 14 anos, criaram outra, né? Tipo uma porta dos fundos, assim, volta pra cá, tá? Volta a consumir, sabe? Então, eu acho pode ser algo do tipo. É porque, querendo ou não, vai ter mais um filme de Death Note pela Netflix, né? Então a gente tem que estar... Numa dessas tem até as perninhas deles lá, né? Nossa, meu Deus, mano. Acho que talvez isso foi um remarketing, porque talvez vão lançar mais filme, sei lá, mano. Mas vai ter certeza, né? Tá confirmado já, né? Que vai ter, então realmente. Mas e tu, cara? Tu conseguiria botar em poucas ou muitas, tu que decide, palavras, se tu gostou ou não dessa one shot, acompanhar de uma nota aí o teu veredito? Cara, eu vou seguir o Pedro, eu vou dar um 9 também, porque de todos os one shots que eu li, ele consegue se manter bom, ele consegue te prender atenção, apesar que, cara, a parte que tem o Nier, pra mim, se tu pegasse toda a parte que tem o Nier e tirasse e botasse outra coisa da história só no protagonista... Com certeza, podia ter tirado ele e desenvolvido uma história. Cara, assim, é um one shot, cara, tu tem, tipo, 90 páginas no máximo, pra que tu vai botar o cara explicando, fazendo teoria, não sei o que, foca tudo no protagonista e foda-se. Cara, não tem tempo pra perder. É só o escritor que gosta do Nier, aí ele quer ficar... Assim como no one shot do hotel, cara, tipo, tu tem só um foco, sabe, no one shot. É literalmente, é um shot, é um tiro que tu vai dar. Tu não vai ficar dando tiro pra lado de Nier e pra lado de personagens que apareceram na série original. Tipo, tem aquele policial lá que aparece, mas beleza, até aí tudo bem. E ele faz merda de novo. Né, pra variar. Acho que a parte do Nier foi a única parte irrelevante, o resto eu gostei bastante. O final me surpreendeu para um caralho também. Porque eu nunca achei que ele não ia matar ninguém, morrer e, tipo, o nome dele foi escrito embaixo do Light, sabe? Do Light. Foi bem surpreendente. Eu dou 9, assim, e, cara, eu acho que dá pra ler, mas com ressalva, assim, se tu não viu a obra original. Não, se você parar pra pensar, cara, eu acho que em nenhum momento eu duvido que alguém conseguiu pensar como que seria o desfecho final. Nossa. Como é que ele ia receber esse Nem dinheiro? a palma. Como é que ia fazer? Não tinha. Porque você passava a página e falava, como que ele vai receber esse dinheiro? Como que ele vai receber esse dinheiro? Eu tava lendo e tava, Foi tipo genial. assim, 20 páginas. Mano, como é que essa porra vai acabar, velho? Eu tava lá 15 Sim. páginas, meu Deus. Exatamente. Aí deu todo o mundo plano sentiu isso. do banco, ele fiquei, o cara é um gênio, velho. O cara é um gênio. Aí deu ali, ele morreu, o bicho é burro pra caralho, velho. Antes do André dar nota dele, não sei como é que tá nosso tempo aí, eu quero levantar uma questão que eu vi muita gente comentando até, tava pesquisando hoje, a respeito se esse Kira é mais bom ou mais mal do que o Light, né? O que vocês acham sobre isso? Eu acho que ele é mais imprudente, porque assim, né, eu até ia concluir isso, mas Não, eu vou falo puxar. bom no sentido de bondade, Não, né? não, como pessoa talvez, só que as ações dele iam causar um caos ainda maior do que as ações do Light. Então, Sim. mesmo se não mal intencionado, o que ele fez foi completamente egoísta, sabe? Ele ia pegar a grana, que no fim ele queria a grana pra ele. Ele segmentou pra todo mundo, porque ele não tinha como pegar só pra ele.
Então ele teve que Exatamente. jogar pra um monte de pessoa pra ele fugir do alvo, né? E, cara, se isso acaba na mão de uma nação, enfim, o que isso ia se tornar, sabe? Que não fosse os Estados Unidos, que fosse qualquer outra. O mundo ia virar um caos completo, sabe? Tipo, política do medo fudido. Já existe essa política, ia ser mais ainda, porque é muito mais absurdo o poder do Death Note, né? Enfim, cara, ia ser muito absurdo, assim, o caos ia ser instalado completamente. E, cara, querendo ou não, acho que os Shinigami são os deuses da morte, né? Então tem muita gente morrendo, ia ser ruim pra eles, eu acho. Eles iam ter que trabalhar muito. Eu queria até perguntar pra vocês dois, quem vocês acham mais egoísta? O Light ou o nosso Esse aqui é querido o Tanaka total. Não, Tanaka? Ele só- Assim, ó, eu também, Tanaka. ele só queria grana. Ele só queria a grana, né? Ele nem teve. Assim, ó, não tô tomando o lado L Kira aqui, tá? Mas ele nem tinha um senso de justiça como o Light tinha de matar os bandidos, quem fez mal, não sei o quê. Não tô entrando no mérito de ser certo ou errado isso aí, tá? Nem quero. Ele tinha uma convicção e pra ele aquilo era certo e pra muita gente isso é certo, né? Então ele tinha uma convicção, ele tinha uma ambição. O outro cara só queria a grana. Só queria a grana. Ele não se importava nem com quem tava fazendo mal, quem tava fazendo bem, assim. Não tava. Ele não queria matar ninguém. Isso é um ponto positivo, né? Ele só queria viver a vida dele feliz e, tipo, independente das outras pessoas estarem bem ou estarem mal, né? Isso, o problema é que no fim ele optou por não matar ninguém, mas ele ia acabar causando um caos total, né? Só por ser imprudente. Já elencando aqui então a minha opinião final sobre essa one shot, cara. Eu gostei bastante, eu concordo com vocês e, enfim, eu nunca li tantas one shot assim. Acho que eu li mais ou menos o que o Dude leu, mas o Pedro leu muito mais do que a gente, one shot. Eu gostei, né? Foi uma história de começo, meio e fim. Os personagens, ok. A parte a parte do Nier, eu não quero ir contra vocês, tá? Mas eu acho que a parte do Nier é justamente pra tentar ao mesmo tempo fazer um fanservice, né? Porque, enfim, não sei por que fanservice, porque eu acho que ninguém gosta do Nier de verdade. Mas pra reaver o personagem, mas ao mesmo tempo é pra deixar a narrativa um pouco menos carregada e mais expositiva, né? Pra quem tá lendo... Deixar menos subjetivo. Isso, pra pessoa que tá lendo conseguir... Tipo assim, ó, cara... Aconteceu isso e aquilo. É isso que ele tá fazendo ali. Ele tá explicando pra gente, como leitor, o que tá acontecendo com as palavras dele. E quem não conhece Death Note, talvez ia ficar muito confuso, né? Então não ia ter como. E também isso... Ele tava ali pra elevar, né, o nível do Tanaka, né? Porque, porra... o Light perdeu para o Nier. Mas o Tanaka superou o Nier, sabe? Sabe essa brincadeira? Então acho que ele tava ali para isso. Mas eu concordo com vocês que foi uma das, digamos, se existe uma escolha ruim, essa foi a pior, talvez, né? De ter esse personagem ali de novo, meio que com do jeito que eu elenquei agora. Mas de resto, realmente, o personagem não teve como se apegar e tal. E, bom, a gente já deu opinião suficiente aqui. Eu concordo, acho que um 9, tá? De ótimo tamanho aqui. Levando em conta sempre que é uma one shot, né? Isso é uma one shot. Então, cara, porra, os caras entregaram um negócio com bastante peso, né? Mesmo sendo uma one shot, né? Mesmo sendo limitado aí às suas 87 páginas. E olha que eu não duvido, sério, esse aqui, comparado com o outro one shot, o nível dele, eu não duvido esse aqui virar uma ova de, sei lá, uma meia hora, assim, sabe? Pode ser. Não, a outra one shot, a primeira que saiu é bem... É bem fraquinha mesmo. Tanto que eu nem sabia. Eu nem sabia que existia. Tipo, uma vez... Eu devo ter visto algum tempo atrás isso aí, mas eu esqueci. Como não me deu vontade de ler também. Não vale nem a pena tu lendo, acredite. O final é bem besta. Mas esse aqui eu acho que vale a OVA muito. Esse assim, vale. sabe? Não, esse com certeza até pros vale a dias de OVA. hoje. Até pros dias de hoje, sabe? Como assim pros dias de hoje? Porque meio que eu tá, sei lá, não é teoria da conspiração, sabe? Mas a parte que o Trump diz que vai dizer que recebeu o Death Note e vai fazer isso ao favor pra gerar, tipo, pra ser uma nação poderosa, sabe? É meio que o Japão meio que, tipo, não é meio que o Japão, mas os autores deram meio que não uma mensagem, deram uma cutucada ali, uma né? cutucadinha de leve, sabe? Né? Mas olha só, será que a OVA tomaria mais proporções de popularidade do que essa one shot? Será que teria tanta notoriedade assim? Eu não sei. OVAs geralmente não são tão conhecidos, né? Talvez aqui no Ocidente, né, que o pessoal... Curte bastante, né?
tem preguiça de ler mangá, Faz sentido. mas lá no Japão acho que não faz diferença. É, pois A galera lê mangá, consome muito mangá. Consome, é verdade. Vocês têm um ponto. Mesmo que digitalmente, né? Será que lá foi distribuído fisicamente? Acho que sim, né? Ou não? Acho que não. Acho que foi mais digital pelo aplicativo da Shueisha, acho que foi, né? Lá deve ser bem popular esse aplicativo, né? Aqui não é tão popular porque, se eu não me engano, só tem inglês e espanhol. São as únicas duas línguas. Sim. E são coisas atuais. Fica aí mais uma ideia. A gente tinha falado pra reacender o mercado do Death Note antigo. Pode ser, talvez, que esse Death Note serviu pra baixarem mais o aplicativo. Nossa, verdade. Pode ser, se tu baixar o aplicativo, tu lê esse aqui de graça. Aí tem outras coisas lá, tu pode acabar pagando e lendo outras coisas. Mas pensando agora, deve ter saído mídia física assim no Japão. Alguma coisa deve ter saído. Se vai sair aqui, né? Saiu aqui no caso. Não sei se já saiu, provavelmente não, né? Mas se vai sair aqui pela JBC, provavelmente vai sair também. Eu acho que já saiu. Já saiu, será? Sim, já saiu pela JBC. Já. Ô, louco, os caras estão correndo, hein? Eu vi até o preço, tava R$12,90. 12 pila? Baratinho. Pô, tá acessível, mano. Tô com a loja aberta aqui da JBC, R$12,90, é isso aí. Compra 3 aí, um pra cada. já manda aí, né? Bem justo. Então a gente chegou no unânime 9, então. Vamos colorir o Trump já no mangá. A princípio todo mundo curtiu aqui da cúpula. Por favor, nos envie sua opinião aí nos comentários. Envie sua opinião aí no e-mail, não sei, por onde você achar mais fácil. Desse retorno, né, do Death Note, porque, bom, eu gostei, o Dude gostou, o Pedro gostou, né? Mesmo a gente dando a mesma nota, uns gostaram mais do que outros, né? Porque nota é subjetivo, lembrem-se disso, pessoal. Nota é subjetivo. Sempre bom reforçar aí. E, cara, é isso, mano, é isso. Será que vale a pena eu levar pra minha mãe ler isso aqui? Imagina, mãe, tem uma continuação, mãe. E tem o Trump nela, cara. Nossa, mano, será que ela vai ficar em choque? Mas sua mãe já terminou desse? Terminou, cara. E ela achou uma bosta a parte louco. do Nier também. Ai, bem-vindo ao clube. Mano, eu falei, mãe, tu tá certa, mãe. E só relembrando vocês que, se vocês quiserem nos mandar algum recado, é só mandar um e-mail para podcast@cupulatrovão.com.br.